Dilatação linear. Bom, nessa videoaula eu vou resolver com vocês o exercício R1 do livro Conexões com a Física, volume 2, que se encontra na página 40. Bom, o enunciado diz o seguinte: os trilhos de uma ferrovia são assentados com pequenos espaços entre si para evitar deformações e rompimentos caso a temperatura aumente. Qual é o coeficiente de dilatação linear do material que compõe um trilho de comprimento inicial de 1 metro, que sobre a variação de 10 graus Celsius tem seu comprimento aumentado em 0,01 centímetros? Bom, os dados que o enunciado dá é o seguinte: ele já começa fazendo uma pergunta, né? Qual é o coeficiente de dilatação linear? Bom, isso é o que ele quer saber, né? O coeficiente de dilatação linear normalmente a gente representa pela letra alfa, né? Então o alfa é o que ele quer saber, né? O que nós vamos calcular. Qual é o coeficiente de dilatação linear? O alfa. Coloquei aqui, né? Bom, outros dados que ele traz aqui no enunciado é o seguinte: ele fala que o comprimento inicial do trilho é de 1 metro. Então, o comprimento inicial normalmente a gente representa pela letra L, né? L0. O zero aqui representa inicial, né? O L0 é igual a 1 metro. O que mais ele dá? Ele fala que a variação de temperatura, né, graus Celsius, é igual a 10 graus. Então, essa variação já é o nosso ΔT, né? Veja que não é a temperatura que está a 10 graus Celsius, mas a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. Por exemplo, se a temperatura estava a 25 graus e ele sofreu uma variação de 10 graus, foi para 35 graus, né? Ele não dá a temperatura inicial e final, mas ele fala que a variação de temperatura é de 10 graus. Então, ele já dá o valor de ΔT, que é igual a 10 graus Celsius. Bom, e também ele dá a variação no comprimento, né? Ou seja, o ΔL, né? Então, nessa variação de temperatura, o trilho aumentou 0,01 centímetros. Então, vamos escrever aqui também, que ele aumentou 0,01 centímetros. Bom, a equação que a gente tem para o coeficiente de dilatação linear é a seguinte, né? A gente tem que o ΔL, que é a variação no comprimento, é igual ao comprimento inicial, L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes a variação da temperatura, que é o ΔT. Essa aqui é a nossa equação, né? Bom, sendo que a gente já tem, né, a variação no comprimento, ΔL, 0,01 centímetro, tem o L0, né, comprimento inicial, 1 metro. A gente quer calcular o alfa, né, coeficiente de dilatação linear, e tem a variação de temperatura. Basicamente, substituindo essa equação para calcular o alfa, né? A gente tem que observar também aqui que o valor do meu L0 está em centímetros, né? O L0, desculpa, está em metros, né? E o ΔL, que está em centímetros, né? Ou a gente tem que converter o comprimento inicial de metros para centímetros e calcular tudo em centímetros, né? Os dois estão na mesma escala. Ou se não, converter o ΔL de centímetros para metros. Eu converter o ΔL de centímetros para metros porque a gente tem que lembrar que esses prefixos aqui, né, aparecem sempre acompanhados, né, antes, né, de uma grandeza física, nesse caso aqui é o comprimento, né, de uma unidade de medida, né, a grandeza física é o comprimento, a unidade de medida aqui está o metro, né, e aparece esse prefixo. Esse prefixo C, né, essa letrinha C minúsculo, ele representa uma potência de 10, que é o nosso 10 na menos 2. Então, no lugar de C, eu vou colocar o 10 na menos 2, né? Então, quer dizer que o ΔL, 0,01 centímetros, 0,01 vezes 10 na menos 2 metros, né? 10 na menos 2 é 1 sobre 10 na 2, né? Que é 1 sobre 100, né? Então, substituindo os valores aqui, né? Eu tenho que o nosso ΔL, já em centímetros, né? Vai ser igual a 0, já em metros, desculpa, 0,01 vezes o 100, 10 na menos 2, né? 10 na menos 2. Isso aqui é igual, isso aqui já está em metros, né? O L0 em metros, que é 1,
vezes o nosso alfa, coeficiente de dilatação linear que a gente vai calcular, vezes a variação de temperatura, que é 10, né? Então, aqui a gente quer calcular o alfa, né? A gente isola ele desse lado aqui, do lado direito. O 10 aqui está multiplicando, passa dividindo, né? O 1, 10 vezes 1 é 10, né? Então, essa igualdade vai ficar igual a alfa aqui, né? E aqui eu copio, né? 0,01 vezes 10 é menos 2. E aqui eu coloco dividido por 10, né? Então, bom, como é uma igualdade, né? Tanto faz eu ler da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Tem que o alfa é igual a esse valor, né? Então, posso escrever aqui que o alfa, coeficiente de dilatação linear, é igual a esse valor. Bom, essa divisão aqui de potência de 10, né? Conserva a base 10 e subtrai os expoentes, né? Menos 2, aqui é 1, né? Menos 1, né? Vai ficar menos 2, menos 1, menos 3. Ou se não, eu posso lembrar que tem uma potência de 10 aqui no denominador, eu posso botar ela para cima aqui, multiplicando, e eu mudo o sinal aqui do expoente. Aqui é 1, né? A gente normalmente não escreve quando é 1, mas se eu colocar aqui multiplicando, vezes 10 na menos 1, então vai ficar 10 na menos 2 vezes 10 na menos 1, que vai ficar 10 na menos 3, né? Então vai ficar o valor ali, né? 0,01 e a potência de 10 aqui multiplicando, né? 10 na menos 3. Bom, e a unidade aqui, né? É que essa daqui é graus Celsius na menos 1. Bom, esse aqui é o valor do alfa. Normalmente o valor do alfa vai aparecer em notação científica, a gente fala, né? O valor do 1 aqui, então essa vírgula tem que ir duas casas para a direita. Se a vírgula vai duas casas para a direita, esse 10 na menos 3, uma casa seria 10 na menos 5, né? E mais uma casa para a direita fica 10 na menos... Desculpa, uma casa 10 na menos 4, duas casas 10 na menos 5. Então esse valor aqui é igual a 1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Bom, então esse aqui é o valor final, né? Nosso resultado final. Bom, é bem importante a gente aprender, né? A quem não sabe ainda, a trabalhar com essas potências de 10 aqui, né? Transformando, divisão de potência de 10, multiplicação de potência de 10, né? E transformar aqui em notação científica, né? Para chegar nesse resultado aqui, né? Então, esse valor aqui, 0,01 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1 é igual a esse valor aqui, 1 vezes 10 na menos 5. Então, foi duas casas para a direita, vírgula, e aqui foi de menos 3 para menos 5, né? Então, esse aqui é o nosso resultado final, né? O valor do coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1.